Olá, Devex, tudo bem? Vamos começar a trabalhar então a nossa disciplina de introdução à programação, tá? Ela é uma disciplina muito importante para vocês, porque ela vai dar para vocês toda a estrutura para trabalhar com as linguagens de programação em si. Então, o nosso foco principal que vai ser na lógica, vai estar usando o Portugal, que não deixa de ser uma linguagem de programação, mas ela é uma linguagem bem simplificada, para a gente entender alguns conceitos que envolvem a programação e também para vocês começarem a estimular o raciocínio lógico de vocês, tá? Então, a palavra lógica ela surgiu do grego logos, tá? Ela foi cunhada pelo Aristóteles e ela significa uma harmonia de raciocínio, ou seja, é um raciocínio sequencial que faz sentido. Então, são atividades que você executa em uma determinada sequência, uma determinada ordem, onde você busca atingir um determinado resultado. Se essas atividades não forem feitas nessa determinada ordem, o resultado não é o resultado esperado. Então a gente tem que se preocupar com esse passo a passo, com esse step to step que a gente vai tá fazendo. Então, o que é uma harmonia de raciocínio, né? Quando você sai na rua, primeiro você veste as calças ou primeiro você sai na rua? Você pode fazer isso na ordem inversa. Pode primeiro sair na rua e vestir as calças na rua. Mas vai ser estranho, pode ser um atentado ao pudor. Então, tipo, não faz sentido você fazer nessa ordem. Primeiro você veste as suas calças e depois você sai de casa e depois você vai para a rua. Um exemplo clássico de um raciocínio lógico, ou de uma sequência lógica de atividades para atingir um objetivo é a receita de um bolo, ou a receita de alguma comida, alguma refeição. O ramo da gastronomia sempre trabalha com uma sequência lógica das coisas para serem o resultado esperado. Então, assim, o que eu tenho numa receita de bolo? Eu tenho ingredientes, tá? A gente também, no nosso código, a gente vai ter ingredientes, entre aspas, que vão ser nossas variáveis. Então, ali eu tenho 2 xícaras de chá de açúcar nesse exemplo, né? Então, isso para mim é uma variável. Qual que é a variável? É o açúcar. E quanto que eu vou usar de açúcar? 2 xícaras, tá? Mesma coisa acontece com a farinha de trigo, com a margarina, ovos, leite e com o fermento em pó. Esses caras são variáveis, ou seja, eu posso alterar a quantidade que eu vou colocar de cada um na minha receita, mas se eu não seguir uma quantidade administrável disso, colocar uma quantidade completamente aleatória, o meu resultado final não vai ser o resultado que eu espero, tá? E daí eu tenho um modo de preparo. O modo de preparo nada mais é que uma sequência de comandos, certo? Então a gente vai trabalhar muito com sequência de comandos. Então ali eu tenho uma sequência que vai de 1 a 6, onde a sexta sequência é assar o meu bolo num forno pré-aquecido, tá? O que acontece se eu pegar simplesmente direto para a sequência 6? Eu vou estar com um monte de ingredientes, não vou ter passado passo a passo para misturá-los, para batê-los, e no final vou ter um negócio lá que vai ser qualquer coisa menos um bolo. Então essa é a importância de eu ter uma sequência a ser seguida, tá? Um pouquinho da minha opinião agora, então. Eu tô na área há 15 anos, mais ou menos já, 15, 16 anos. E eu já passei por algumas linguagens de programação nesse meio tempo, tá? Por C, por Java, OpenEdge, PHP em algumas versões anteriores até a versão atual. E o que fica entre todas essas linguagens, o que é comum entre todas elas? É o raciocínio lógico que eu uso. Então, as linguagens de programação, algumas duram mais tempo, algumas sobrevivem mais tempo e algumas sobrevivem menos tempo. Eu cheguei a trabalhar com uma linguagem chamada Flex. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar disso, mas é uma linguagem que dura muito pouco tempo. Na verdade, é um conceito, um framework com uma linguagem de programação e dura muito pouco tempo. Porque daí surgiu o HTML5 e absorveu isso aí. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu sempre, em todas essas linguagens que eu trabalhei, eu sempre usei raciocínio lógico. E o raciocínio lógico foi sempre basicamente a mesma estrutura. Lógico, conforme a gente vai lapidando ele, a gente vai evoluindo. Ele vai ficando mais rápido, vai ficando mais focado, mais direcionado. A gente vai melhorando ele. Se eu pegar um código que eu montei há 15 anos atrás, hoje eu montaria completamente diferente. Mas é porque eu lapidei meu raciocínio lógico nesse meio tempo.
Então, o que que acontece? O raciocínio lógico vai fazer parte de qualquer linguagem de programação que vocês vão fazer, qualquer atividade que vocês vão exercer, tá? E o legal do raciocínio lógico é que vocês aplicam ele não diretamente à programação, vocês aplicam ele ao negócio. Então, vocês vão entender de um determinado negócio, sei lá, seja uma fintech que vocês vão trabalhar, seja no ramo de manufatura, atendendo os sistemas de chão de fábrica, de planejamento de produção, que são os sistemas que eu foco, seja um sistema logístico. Todos eles têm um negócio por trás. Vocês não desenvolvem programa por desenvolver, vocês desenvolvem os programas para atender uma necessidade desses negócios. Então, se vocês entenderem o raciocínio lógico do negócio, a linguagem de programação acaba sendo uma consequência. Eu costumo dizer que a linguagem de programação boa é aquela que resolve o problema do meu cliente, independente se ela é uma linguagem de 20 anos atrás ou se ela é uma linguagem atual. Lógico, as linguagens atuais elas estão tendo mais enfoque, então elas são linguagens mais práticas muitas vezes de desenvolver. Mas muitas vezes o meu cliente vai ter um sistema legado, que é um sistema que eles mesmos desenvolveram há 20 anos atrás em COBOL, e ele não quer investir uma grana pesada para migrar esse sistema para uma linguagem atual. Ele quer apenas uma pequena melhoria nesse sistema. Se vocês tiverem raciocínio lógico apurado, a linguagem COBOL vai ser simples para vocês aprenderem, desde que vocês entendam os conceitos envolvidos em uma lógica de programação. Beleza? Um pouquinho do nosso mundo agora. São prints, esses slides são 2 prints da tela do Portugal que a gente vai estar trabalhando. Então, do lado esquerdo ali eu tenho um programa e lá do lado direito superior eu tenho um console. A gente não vai entrar a fundo na estrutura do código, porque a gente vai explorar ele mais à frente. Aqui é só para a gente ter uma ideia de como funciona. Então, o que que eu tenho? Eu tenho um escopo de programa ali que sempre vai estar entre chaves. Na maioria das linguagens também é usado esse conceito. Então, o Portugal ele traz uma abstração das linguagens de programação para dentro dele. Algumas linguagens não usam essas chaves, mas daí a característica da linguagem de programação. Dentro desse bloco de programa eu tenho um bloco de função, tá? Essa função início é basicamente o que o nome diz, é a função que inicia meu programa, tá? Então a primeira coisa que ele executa é o que está dentro dessa função início. Na primeira linha ali eu tenho 3 variáveis, lembra a nossa receita de bolo, né? Então eu tenho o A, B e a soma, que são 3 variáveis. Lá a gente tinha açúcar, tinha trigo, fermento, ovos, enfim, algumas outras variáveis. Aqui a gente vai trabalhar com 3 variáveis. E agora a gente vai começar a montar nosso programa. O escreva é o que o usuário vai estar enxergando na tela, então é como eu vou passar informações para o meu usuário. Aqui só lembrando uma pincelada rápida, só para a gente começar a olhar uma estrutura de um programa, tá? O leia é o que eu estou esperando que o usuário digite para mim. Então o que esse primeiro comando vai dizer? Eu digito o primeiro número, imprime na tela do usuário, digito o primeiro número. E o leia espera uma entrada do usuário, espera que o usuário digite alguma coisa no teclado para mim. Então leia, o A é o que? É onde eu vou estar guardando o que o usuário digitar para mim, que são as minhas variáveis. Então, como o nome diz, é variável, depende do que o usuário digitar. Então, o usuário vai digitar um valor, ali foi digitado 1. Depois que o usuário digita, ele vai para a próxima linha minha sequência lógica de comandos. Digita o segundo número. Então, vai aparecer na tela do usuário, digita o segundo número. E esse segundo número, eu vou guardar numa outra variável, na B. Se eu guardasse na A de volta, eu perderia aquele primeiro número. Posso fazer isso? Depende do que é o meu objetivo com o programa, tá? Então, na A eu vou ter o número 1, na B eu vou ter o número 2, que é o que o usuário digitou. Embaixo disso, o que eu estou fazendo? Aí é uma operaçãozinha matemática, né? Eu estou somando 2 valores. Então, estou pegando o que o usuário guardou na variável A, o que ele guardou na B, somando os dois e guardando numa terceira variável, que é a minha variável soma. Então, essa variável passa a ter o número 3 dentro dela. E depois disso, só peço para exibir na tela do usuário o resultado dessa equação. Então, a soma dos números é igual a 3. Isso aqui é só uma estrutura básica para vocês já começarem a se familiarizarem com lógica de programação e com linguagens de programação, tá ok? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar embaixo desse vídeo ali um linkzinho, onde vocês vão ter algumas atividades, onde vocês vão determinar sequências lógicas, tá? Então, são procedimentos de como executar determinada tarefa para se atingir determinado objetivo.
Vai ser algumas coisas relacionadas a negócio, vai ter algumas coisas relacionadas ao cotidiano. Então vocês vão fazer um passo a passo de quais atividades vocês precisam executar para atingir aquele objetivo. Beleza? Até a próxima. Obrigado pessoal. Um abraço, Devex.